Pois é, e aí, Manolo, porque muitas pessoas saem desesperadas, vêem um concurso, e aí vai estudar isso, aquilo, pega aquele monte de livro. Tem que se focar no que vai ser realmente exigido? Sim, sim. E dá para saber o que vai ser exigido? Algumas matérias, ter que estudar coisa claro, que não, né? Algumas matérias são básicas a quase todos os concursos, como o português, por exemplo, a língua portuguesa. Nós passamos agora por um processo de reforma da ortografia. Esse é o ano limite, 2011. A partir de 2011, a nova ortografia passa a valer. Então, até agora, você podia ter 2 grafias para muitas palavras. Agora não. Então, só isso vai ser digamos, um diferencial muito grande. As pessoas que dominarem a nova ortografia vão conseguir, com certeza, ganhar muitos pontos em concursos, né? Até nos vestibulares, né? Acho isso é fundamental. Conhecimentos específicos da área de direito também são pertinentes a, digamos, uns 70% dos concursos públicos. E direito, você sabe, tem muitas áreas também. Você tem o direito constitucional, depois direito penal, trabalhista, civil. Então, é um árduo trabalho, principalmente para as pessoas que não têm uma faculdade de direito. Exato. Né? Às vezes, concursos que exigem nível médio necessitam de conhecimentos básicos da área de direito. Então, a pessoa vai ter que estudar sim. Quando não, vai ter que se formar também, ou melhor, vai ter que se informar da área financeira, matemática financeira e outras áreas da matemática, raciocínio lógico. E concursos mais específicos, por exemplo, das áreas biomédicas, exigem também um conhecimento de cada profissão. Né? E o que não falta são concursos. Há um tempo atrás, nós ouvimos pela televisão que o governo federal havia suspendido os concursos. Não foi bem assim, quer dizer, os concursos federais tiveram os seus editais retrasados, mas eles vão acabar acontecendo. Só que, em paralelo aos concursos federais, existem outros centenas e milhares de concursos estaduais e municipais. Então as pessoas têm que entender que, além dos concursos federais, que são aqueles que oferecem, claro, os melhores salários, as melhores posições, existem os concursos estaduais e os concursos municipais. Que podem servir de trampolim, como você mesmo falou. Às vezes na sua própria cidade você não tem um concurso com edital aberto, mas na cidade vizinha tem, né? Para cargos diversos, né? Desde a parte de escriturários até analistas, professores mesmo. Então, existem diversos concursos em andamento. Manolo, conhecimentos gerais, para qualquer concurso que você for prestar, são importantes? É importante porque a redação vem sendo bastante pedida e exigida na maioria dos concursos. Para você criar uma redação... Sempre seguem algum tema da atualidade? Tema da atualidade, são em geral dissertações sobre temas da atualidade. Então, e quando não, alguns concursos exigem atualidades. Então, você também precisa passar para o seu estudante um repasso de atualidades, porque, como você falou, o profissional trabalha o dia inteiro. Ele tem um contato com meia informação, aquilo que ele vê pelos portais da internet, pelas capas dos jornais, mas às vezes ele não se aprofunda. Então, nós, enquanto escola, também temos que passar para os estudantes um repasso das atualidades, um pouco mais de profundidade, fazendo um pouco de ligação entre o que acontece num lugar e no outro, para poder entender o contexto das coisas. Mas ele também tem que dedicar um pouco mais do seu dia a dia para aquilo que acontece ao seu redor. A leitura dos jornais, exato, principalmente na área política do seu país e na área política do mundo. Exato. Manolo, aqueles profissionais que já ingressaram num concurso público e passaram, estão aí efetivados. Certo. Essas pessoas, elas precisam, porque quando fala em funcionário público, já pensa, mas aquela pessoa lá entrou, agora está lá estacionado, não quer nada com nada. Já disse. É uma coisa meio por osmose. Certo. Essa pessoa, ela deve se reciclar, deve procurar angariar mais capacitação, conhecimento dentro da própria área? Eu acho que todos nós, inclusive os funcionários que já passaram por concursos, sabem que podem ser colocados em xeque no futuro. Por quê? Novos cargos podem acontecer,
né? Mesmo dentro das empresas privadas, e isso também é um alerta que eu faço a você que deseja prestar um concurso. Nas empresas privadas, você também passa por seleções para poder atingir novos cargos. Então, a sua formação continuada é uma condição... Vale peso de ouro ali. Exato, é uma condição necessaríssima, né? Então, mesmo o funcionário público que já está estável, tudo, ele deve pensar que ele tem que se preparar, pelo menos com as informações mínimas, para que quando uma nova seleção, ou no caso de uma redução de número de funcionários, isso é comum. Quando o quadro de funcionários vai se reduzir, só vão ficar aqueles que estão melhor habilitados. E isso, às vezes, é por concurso também. Então, eu vou pegar já seu gancho e falar sobre a nova onda de profissionais de hoje, né? Porque antes nós vimos que um profissional estava capacitado para ser apresentador, então ele simplesmente só era apresentador. Ele não fazia, eu estou falando no meu caso, dando como exemplo, não era redator, não fazia uma pauta, não fazia roteiro, não fazia nada. Ele somente apresentava. Isso é um erro do passado. Então, hoje o mercado exige pessoas mais ecléticas? Sim, cada vez mais. Mesmo nas empresas que exigem um cargo específico, elas vão gostar muito que aquele profissional tenha uma capacidade mais variada, ou seja, o ecletismo, né? Desculpe. O profissional ecleta, né, na sua formação, é uma característica do mundo contemporâneo, né? As necessidades. Nossa, né? Muitas pessoas você deve conhecer também que têm várias formações, né? Trabalham com diversas coisas. Eu mesmo tenho diversas formações, trabalho não só na área pedagógica, como em outra área, eu também sou arquiteto de formação, e eu divido meu tempo nas duas funções. E é possível, né? Quer dizer, pode ser prazeroso. É prazeroso, a gente faz aquilo que a gente gosta. Agora, com relação a isso, você tem que lembrar que as pessoas também têm que dedicar uma parte do seu tempo a causas sociais, que é uma coisa também que está levantando muito o olhar do empresariado. Tá? Então, a sua dedicação a uma causa social, que eu digo, é participar de um grupo, de uma ONG, qualquer coisa que trabalhe pela sociedade. Isso está sendo levado em consideração. Por quê? Porque hoje em dia... É uma tendência? É uma tendência e uma necessidade. Quer dizer, só contar com o poder público não é mais possível. Então, se não houver uma movimentação social, muitas coisas acabam não acontecendo na sociedade. Então, você participar e ser atuante numa dessas frentes é fundamental, né? Nem que seja no seu próprio condomínio, né? Você tem que ter uma atividade. E para isso, o seu ecletismo, a sua formação aberta ou o seu olhar interdisciplinar é fundamental. Quando eu falo a questão interdisciplinar, é no sentido de que, no passado, né, a escola, ela separou o saber em pedacinhos. Né? Exato. E, no fundo, nós somos seres unos, né? Então, nós temos que recuperar essa unicidade. A nossa admiração pelas pessoas do passado, vamos lá para o Leonardo da Vinci, Michelangelo, porque eles eram pessoas que faziam de tudo. Com certeza. E nós, às vezes, não nos julgamos capazes de fazer isso. Mas, às vezes, talvez seja um erro da escola, né? De ter só focado em algumas coisas. Nós precisamos ter um olhar específico da nossa disciplina, da nossa formação, mas não podemos perder jamais o olhar total. E não podemos ter esse medo, né, frente ao todo. Nós podemos, sim, ter interesse e aprofundar os nossos conhecimentos sobre diferentes campos do saber. Eu acho que isso é fundamental para o cidadão dos dias de hoje. Poxa, olha, durante algum tempo falou-se muito sobre o sujeito proativo, né? Aí acho que começou a ficar tão maçante falar de proativo que o pessoal parou. Mas as empresas ainda buscam esse perfil de profissional, o proativo. Você acha que é positivo? Desde que o proativo ele não seja um elemento que cause, digamos assim, desconforto, né, no coletivo, no grupo, porque nem sempre o grupo é proativo. Então aquela pessoa proativa vai exigir dos outros, às vezes, uma postura que elas não possuem ainda. Então isso gera um certo descompasso. Né? A proatividade, eu acho que ela é válida a partir do momento que a pessoa seja apta a enfrentar desafios. Né? Você tem a sua função, o seu cargo, mas de repente surge uma coisa que precisa ser resolvida. Se o profissional sabe como resolver isso, ele é a pessoa ideal, quer dizer, ele tem que saber os caminhos para resolver isso. Ele não precisa ser um expert em tudo, mas ele precisa ser um pesquisador para saber como é que ele vai chegar
E sair a de uma resolver. situação. E sair daquela situação. Eu acho que o grande lance é esse. Tá. Você ter saber os caminhos. É como eu digo, hoje nós vivemos uma sociedade com muita informação. Né? Você tem vários meios, a internet, o Twitter, o Orkut, são as redes sociais. Tudo isso bombardeia as pessoas e principalmente os jovens com muita informação. Então, os pais viram e falam, meu filho está com déficit de atenção, ele está com problemas na escola. Claro, né, ele está submetido a uma série de uma avalanche de coisas que nós não estávamos há um tempo atrás. Né? Então, isso é mal? Não, isso é uma característica, tem que saber lidar com ela. O mais importante é mostrar para a criança, para o jovem, como é que se pesquisa através disso. Como é que ele vai achar as coisas que ele precisa descobrir no seu dia a dia. E o profissional também. Ele precisa saber resolver problemas. Né? A melhor coisa para um chefe é ter um funcionário que traz o problema, mas já traz uma possível solução. Exatamente. Ou já traz resolvido. Exato. Manolo, olha, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Certo. Qual a sua dica? Né, você que é coordenador da escola Ponto Concursos, que é bastante procurada, é uma instituição muito séria, que quem já prestou concurso conhece. Então, quero uma dica sua, aquela dica, sabe, que a pessoa não vai esquecer na hora de procurar um concurso público para a gente poder finalizar. É aliar sempre o foco, quer dizer, você precisa estar focado naquilo que você deseja para o seu futuro. Lembre-se que o concurso público pode ser só um caminho, um degrau para a sua felicidade futura. E não vai fazer um concurso público meramente só por causa da estabilidade ou a questão monetária. Tente aliar isso à sua felicidade, né? Porque a pessoa tem que trabalhar naquilo que ela gosta. Né? Agora, a preparação através de uma escola para atingir as suas metas, isso é fundamental. Tá? Então, qualquer coisa, a Ponto Concursos está à disposição de quem quiser tirar suas dúvidas, até pelo site, como eu já falei, www.concursos.com.br ou pelo telefone, é o 11 3868 2821. E pelo e-mail também pode mandar uma mensagem para contato@pontoconcursos.com.br. Aqueles que estão ainda meio perdidos podem até mandar um e-mail, o Manolo responde. Sim, com certeza, eu atendo. Muitos situando um pouco a pessoa. Muitas pessoas pedem, digamos, um bate-papo, né? Um conhecimento com o mundo dos concursos para poder saber se vale a pena, né? Porque é um investimento de tempo. Tá certo. Manolo, muito obrigada. Olha, hoje eu conversei com o Manolo Pérez. Certo. Foi uma satisfação muito grande. Você elucidou, acho que bastante o nosso telespectador, trouxe novidades pra gente. E eu já deixo o convite para você retornar, viu, Com Manolo? certeza, pode ser, sem problema. Muito obrigada. Muito obrigada a você aí de casa também, que passou essa meia hora com a gente aqui no programa Última Palavra. E hoje nós falamos os jovens e o mercado de trabalho. Amanhã nós nos vemos com o assunto do seu interesse. Lembrando que aí na sequência, nem se dá o trabalho de mudar de canal. Já continua aí sentadinho, que é muito rápido, e você já vai assistir na sequência Renascer em Revista com o Bispo G. Um grande beijo e até amanhã.